Olá pessoal, esse é o canal Mix by Sandy, sejam bem-vindos, se inscrevam, clique e dê um joinha se você gostou desse canal. O assunto de hoje será pluralidade dos mundos, retirado do livro dos Espíritos. E a questão do capítulo 3, questão 55. A doutrina espiritualista é uma filosofia e ciência que se estuda o mundo espiritual e também atualiza-se através de conhecimentos que vão se adquirindo conforme a ciência e conselho, direcionamento dos irmãos da luz. E hoje vamos estar abordando esse assunto, pluralidade dos mundos. A primeira pergunta que se faz na questão 55 diz: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta foi sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, segue-se-á para os seres que os habitam uma organização diferente? Sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Os mundos que estão mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol não se mostra a eles, senão sob a aparência de uma estrela? Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor senão o Sol, e não contais por nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vejam da mesma maneira vós e com órgãos dispostos como vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver na água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Então, gente, esse
Essa passagem do livro, né, fala sobre os mundos, né, e várias espécies que poderiam vir a existir, que, no meu modo de ver, existem. Existem tantos mistérios neste mundo que o ser humano, ele é difícil de entender. Existem tantas religiões, e tem uma religião que domina, 3, né, no caso, hoje em dia. E como é que eu vejo as religiões? As religiões eu vejo como uma ferramenta de controle. Assim como pode melhorar a vida das pessoas, modificando o pensamento delas, também podem ser uma ferramenta de controle. Quando você lê vários livros, você vê que a humanidade ela sofreu influências sobre vários tipos de histórias, mitologia. Cada povo tem a sua mitologia, sua história. Na Índia, o ser humano veio do rio Ganges, né? Veio por causa da criação de um deus, Brahma, que criou todo o universo, e os outros deuses também. Quando você vai ver em outros lugares, tem uma história de criação. Já no budismo é diferente. No budismo não existe um deus, existe uma força de energias, né? E essas energias positivas formam com a polaridade, né? O dualismo, porque as sombras e as luzes e a luz são complementares, assim como o dia e a noite, assim como seres mais dóceis, seres mais agressivos. Todo animal tem sua defesa, tem seus instintos. Isso são as sombras, a polaridade da ação, né, da defesa, a polaridade do amor, do carinho, da afeição, sagrado feminino e masculino, yin e yang, dualismo. E todos nós temos essa essência dentro da gente. E temos que manter um equilíbrio, é como se fosse uma balança. Mas os seres humanos, eles foram manipulados por deuses, por seres. O ser humano, quando ele não tinha explicação para o egoísmo deles, eles inventavam histórias. Ah, você não pode estudar sobre outras coisas porque é heresia, porque você vai para o inferno. Giordano Bruno, ele foi queimado na fogueira porque ele teve uma visão. Ele viu vários mundos habitados e ele falou, ele escreveu livros sobre isso. O fim que ele ganhou, que ele recebeu disso tudo, foi a morte. Os cientistas também, né? Os filósofos, Sócrates, tudo ele perguntava o porquê das coisas. Mas por quê? Por quê? Porque através das perguntas e não das descobertas, é através das perguntas do porquê de tudo é que descobrimos. Às vezes são as perguntas que movem o mundo. E se todos se conformarem no que a religião diz, e é por isso que reis, por isso que uma pequena população, uma pequena porcentagem de pessoas dominam sobre as outras. E daí elas inventam a competição.
Claro que tudo que a gente faz, que todo o nosso trabalho é mérito, que a gente merece, né, pelo nosso esforço. Mas o que a gente está fazendo aqui, gente? A vida é só trabalho? É só as viagens que você faz? Ou tem algo por trás? Por que tanto sofrimento? Por que tanta desigualdade? Por que tanta ignorância? Por que as pessoas brigam? Porque uma é hinduísta, outra é umbandista, outra é cristã. Todos nós somos normais. Ninguém é especial. Por que eu estou falando isso? Por que ninguém é especial? Por que eu estou falando isso? Porque quando o ser humano resolve que ele é especial, ele resolve que aquilo que ele é melhor do que os outros. Quando ele chega na casa de uma pessoa que não é da mesma religião, ele já chega e já fala: olha, mas você tem que largar isso, que isso é errado. Cuidado. E vem as ameaças. E vem as maldições. E tudo é demônio. E tudo é coisa ruim. E tudo é coisa ruim. Tem muitas pessoas que são espiritualistas que têm dificuldade de aceitar que existem também outros seres em outros universos. E que seres que não tenham uma aparência angelical, elas são demoníacas, porque elas têm aparência feia, segundo a visão deles. Porque quando você olha para um sapo, você olha para ele e você acha ele bonito, mas foi lá, não foi o seu Deus que criou aquilo ali? Não foi o seu Deus que criou a serpente, que criou o coelho, que é fofo? Não foi o seu Deus que criou o leão, as panteras, a baleia? E por que não pode existir outros seres que tenham uma aparência parecida com esses animais que tem aqui na Terra ou diferente? E por que os seres têm que ter a aparência da gente? Até mesmo no livro de Ezequiel, na Bíblia, fala, né, que ele viu seres com cara de bicho. E vinha montado numa tecnologia que ele diz que são rodas, né, que essas rodas se moviam através do pensamento. Aonde o ser pensava que ia para frente, as rodas iam para frente, para trás, iam para trás. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que João, ele descreve Jesus como com cabelo branco igual a neve, porque era assim a referência dele para cabelo branco, extremamente branco. Hoje em dia, o conhecido platinado. E olhos como de fogo. Por acaso Jesus é X-Men? Solta laser no olho? Não. Ele estava dizendo que o olho de Jesus era vermelho. Era vermelho. Era alaranjado. Então, só daí dá para perceber que existem seres com aparências que o ser humano jamais pode entender. E eu falo, aí a pessoa chega e fala assim: ah, mas isso não é de Deus, isso é coisa do demônio, porque esses seres, nossa, com essa roupa estranha, com esse negócio aí na cabeça, com esse tanto de adorno, né? Porque se você chegar lá na Índia, tem mulher com brinco até no nariz. Por quê? Isso aí. Porque cada cultura tem uma forma de estética diferente. Mas quando você vê uma religião onde ela quer ser especial e as outras não é nada, elas não conseguem entender que ninguém tem que se dobrar para religião nenhuma. Nem mesmo o Islã, que quer que todos se dobrem a eles. E no mundo cristão é vendido que só eles são perseguidos.
Olha lá, ó, eles perseguindo a igreja. Mas o que eles não falam é que existem homossexuais sendo assassinados por o regime radical. Eu não estou querendo ofender o pessoal islâmico da paz. Eu estou querendo falar sobre aquele pessoal lá do Talibã, daqueles lugares lá. Viu, gente? Desculpa a informalidade do meu vocabulário. Então, gays, aleijados, em alguns povos aí, né, que já nasce aleijado, já manda matar, né? Existem vários tipos de perseguição, gente. Existe a perseguição por estética, por povos, existe a perseguição por religião. E por que raios vocês acham que uma religião é especial? Que você é especial? Que todo mundo é especial? Ninguém é especial. Aliás, o que existe é o seguinte, é a densidade da violência do nosso planeta, a ignorância. Quando você se sente especial, um Deus na Terra, eu não estou falando um Deus do modo assim, da nossa essência sagrada, de conexão com Deus. Eu estou falando assim, Deus no sentido egoísta. Quando você se sente a última bolacha do pacote, você acha que você tem direito de dizer que alguém vai para o inferno. Você tem direito de dizer como as pessoas devem fazer. Porque você não está na minha caixinha, você é um perdido, você é um derrotado, você não tem valor nenhum. Sua história, seu povo não tem valor nenhum. Sua religião não tem valor nenhum. O modo como você vive não tem valor nenhum para mim. Porque eu tenho a verdade, eu sou a verdade. E em nome dessa verdade é que começam as guerras, né? Hoje existe uma coisa chamada direitos humanos. Mas quando não existia direitos humanos, existia guerras e cruzadas por poder. E a religião é um modo de deixar as pessoas serem manipuladas e controladas. Não! Vamos lá obedecer os governos que estão ferrando com o povo, porque assim é a vontade do Senhor, assim é a vontade de Alá, assim é a vontade de Krishna e não sei o quê. Aí vamos manter a pobreza e a miséria da humanidade, vamos manter toda a escassez e vamos matar animais também para testar nossas tecnologias maravilhosas de destruição. Vamos também destruir os rios com toda essa lixaiada que todo mundo faz. Vamos também inventar esportes, né, para satisfazer o nosso ego e matar animais, para a gente levar e fazer uma roupinha, fazer um casaco com a pele. Ou vamos criar esportes onde todo mundo se mata, onde os bichos se matam. Então, olha que lindo, gente. A humanidade já passou por tudo isso. A humanidade faz coisas horríveis. E como é que uma pessoa pode achar que um criador acha lindo uma pessoa apedrejar a outra, acha lindo uma pessoa sacrificar animais? E agora vamos entrar em outra polêmica. Eu não sou vegana e nem pretendo que o mundo inteiro vire vegano. Vegano é uma escolha. Só que todos os animais, eles têm uma cadeia alimentar. E os animais, eles não são veganos, gente. Só que o que eu quero combater aqui? O que eu quero combater é a exploração que estão fazendo com os animais. Tem necessidade de eu sair matando um animal, sair caçando um animal por esporte?
Tem necessidade de eu ver um tatu no meio da pista e matar ele? Ah, vou fazer um cozido aqui porque não, como se não tivesse mercado, não tivesse carne no mercado. E mesmo assim, no mercado, animais sendo mortos em séries. E o leite, né, da vaca, a famosa polêmica da Anitta, né? Não vou nem entrar nessa polêmica, né? Mas a gente sabe, né, que a vaca ela tem que procriar, ter vários filhotezinhos, amamentar os filhotezinhos para ter o leitinho também ali da amamentação. Então, o ser humano em larga escala, sabe? E aí separa os filhotezinhos da mamãe para crescer, para engordar, para matar. Mas todo mundo come carne, né, gente? Não vou ser hipócrita aqui. Outra coisa é aqueles esportes, né, onde coloca os animais para jogar lança sobre ele, fazer aquela tourada, né? Aquilo ali não devia existir. Gente, aquilo ali é uma aberração. Ali na Espanha, aquilo ali eu tenho nojo daquilo ali. Então, gente, a humanidade ela tem como melhorar. Ela tem que tirar essa ignorância. Ela tem que buscar o conhecimento. Isso significa que existem outros seres vivendo também na mesma maneira que a gente, ou seres que adquiriram inteligência, que esses seres já estão mais evoluídos. A prova disso é que várias vezes vieram seres aqui na Terra, em nome até mesmo de Deus, né, para avisar. E mesmo assim, eu não acredito em todas as histórias bíblicas, mas ali está a prova também de que vieram seres que a gente não pode nem imaginar o que são e que vivem como nós, só que de maneira diferente, quem sabe com um corpo diferente, numa dimensão diferente. Jesus disse bem assim para o governador: se os meus fossem deste mundo, por mim lutariam. Eu não vim deste mundo, eu não sou deste mundo. Mas se eles fossem, por mim lutariam. O que isso quer dizer, gente? Que anjo fica cantando 24 horas? Que esses mensageiros ficam cantando? Por que eles têm espadas, né? Que muitas vezes falam na Bíblia, né? Que eles têm espada. Muitas vezes vieram de uma guerra, né? O arcanjo Miguel lutar contra o príncipe da Pérsia. Pra que isso, gente? Será que não existe a dualidade em todos os lugares? Conflitos em todos os lugares? Pode, por acaso, Satanás lutar contra Deus? Por acaso Satanás é um Deus maior que o Ser Supremo? Então existem seres, existe dualidade, existe guerras em todos os lugares do universo. Existem seres pacíficos, existem seres não pacíficos. E a humanidade ela está aprendendo. E ela vai aprender. Mas o aprendizado começa com você, primeiramente, você entender que quando você pisa num ambiente que não é do seu lugar, quando você pisa numa casa de um católico, você não tem direito de dizer que ele é um idólatra. Quando você pisa na casa de um espírita, você não tem direito de dizer que ele tem um demônio, conversa com o demônio. Quando você pisa na casa de um budista, você não tem direito de falar para ele como ele deve viver. Você não tem direito. Você tem o direito de mostrar que você tem luz dentro de você. Você tem o direito de expressar o seu entendimento de mundo com respeito. Quando você tem respeito,
você é ouvido. Mas se você só tem coisa ruim para falar, só tem ameaça para falar, e quando você demoniza aquilo que você não entende, você está sendo ignorante. Existem tantos seres que podem ensinar a gente, que vieram ensinar a gente, com conhecimentos, até mesmo a mitologia mostra várias coisas, vários ensinamentos para nós. Como não julgar o outro, não fazer mal ao outro. Afinal, foi para isso que Jesus veio. E ele sabe dos outros mundos, ele sabe que existem outros seres, porque ele fez parte disso, ele faz parte dessa esfera de espíritos superiores que compreende que a humanidade ainda é um neném. A humanidade ainda é uma criança que ainda precisa aprender muita coisa. E todo dia nasce gente, morre gente. Todo dia, todos os dias. Tem pessoas que com 1 ano de idade elas morrem. Com 2 anos de idade elas morrem. Morrem com um tiro, morrem afogadas, morrem de todos os jeitos possíveis. Ou até mesmo com uma doença de nascença. E pergunta se a pessoa teve tempo para alguma coisa, para se arrepender de alguma coisa. Não. Ah, mas é uma criança ela é inocente. Verdade, a criança é inocente. Mas e aquela pessoa que viveu uma realidade totalmente diferente da sua? Será que essa pessoa, ela deve ser julgada? Ela merece julgamento? Todo mundo é igual. Todo mundo erra igual. E eu não sou melhor porque eu estou indo para uma religião ou porque eu acredito diferente. Por isso, a gente tem que respeitar. Porque eu erro, todo mundo erra. Ideias são ideias. Esse vídeo aqui são ideias. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou falando aqui, no que eu estou lendo. Mas respeito é respeito. E ninguém deve julgar ninguém por ideias. Então é isso, gente. Aprendam que existem seres diferentes, que não somos só este planeta, que existem mundos e mundos vivendo igual a gente. E não podemos ficar inventando justificativa para tudo de errado que existe no mundo. Ah, é por causa do pecado, é por isso que a mulher está do jeito que está, que o homem está do jeito que está. Não, não é por causa do pecado. É porque é um processo biológico. O nosso cérebro, ele que domina nosso corpo. Se acontecer qualquer coisinha com o seu cérebro, amanhã você pode nem lembrar quem é o seu marido, quem é sua mulher, por causa de um problema no cérebro. Amanhã você pode xingar uma pessoa, tratar ela mal e depois se arrepender porque você está tendo um comportamento errado. Ou muitas vezes um transtorno que você nem sabe que você tem. Então é isso, nós somos dominados pelos nossos instintos, nosso desejo, nosso ego. E todo mundo está num planeta de provas e expiações. E o que a gente deve fazer é esquecer desse negócio de religião, essa coisa de religião. Porque a gente está na era do conhecimento e não na era da crença. Quanto mais a gente buscar conhecimento, melhor. Então é isso, gente. Muito obrigada. Desejo a vocês muitas felicidades. Estudem, quem ainda não estudou sobre outros mundos, sobre a espiritualidade. É isso, gente.
Muito obrigada.